Olá, minha gente. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a necessidade social por professores e professoras e sobre a valorização do magistério. É sabido que a educação brasileira vive há muito tempo, de uma forma geral, um cenário no qual cada vez menos os jovens ingressam em cursos superiores voltados à carreira do magistério. Dentre as várias razões, sob o meu ponto de vista, estão o desprestígio da carreira, tanto em termos de reconhecimento social, quanto aos baixos salários, a falta de incentivos, como um plano de saúde decente, real, assim como um plano de carreira também significativo, além, claro, das péssimas condições de trabalho, sobretudo no contexto da escola pública. Além, claro, das jornadas exaustivas e praticamente intermináveis. Todos sabem que professores e professoras levam volumes imensos de trabalho para fazer em casa. Mas essa situação brasileira é típica cultura de terceiro mundo, pois as nações asiáticas, por exemplo, vão na direção oposta. Valorizam a profissão professor. Têm salários atrativos e oferecem condições de trabalho invejáveis. Assim, também, como em países como a Finlândia, a Alemanha, o Canadá. E parece que dá resultado, pois esses países todos se posicionam com destaque nas avaliações de larga escala, como o PISA, por exemplo. Todavia, nós precisamos de professores sempre, para ensinar e para educar, sobretudo para um outro mundo possível. Que além dos conteúdos sistematizados ajudem as crianças e os jovens a criarem asas, a romperem as bolhas das exclusões, que os façam cidadãos críticos, que os ajudem a compreender suas realidades, que lhes possibilitem melhores condições de vida e assim por diante. Por isso, quando me perguntam se vale a pena ser professor, eu respondo: se 10 vidas eu tivesse, eu seria professor em todas elas. Recentemente, uma repórter me perguntou se esse fenômeno se dá igualmente para todos os cursos ou se somente para alguns. Eu entendo que é um fenômeno geral. E veja, há décadas há pouca procura para cursos de física, por exemplo. É um problema da carreira do magistério, que, de forma cultural ou histórica, padece, sobretudo, do pouco status social. As próprias famílias geralmente desmotivam seus filhos a se tornarem professores. A desvalorização docente chega a patamares tais que já há bastante tempo é mote de pejorativos quadros de humor. A própria e eventual sinalização do desejo de um jovem estudante que sai do ensino médio se tornar professor é de pronto rechaçado pela família, que sonha ter um médico, um engenheiro, um advogado na família. Mas veja que eu disse no início que se trata de um quadro geral, pois é preciso dizer que alguns estados brasileiros fogem a esta regra e apresentam procura até significativa dos jovens por cursos de licenciatura e de pedagogia. Por que será? Para mim, uma razão importante é que estas oferecem melhores remunerações ao professor. Que, embora isso não implique no reconhecimento social da profissão. Mas vejamos o exemplo do Distrito Federal, que, segundo pesquisa feita no final do ano passado pelo Grupo Cato, é a maior média salarial do país, seguido, surpreendentemente, do estado do Pará e do estado do Maranhão. Ou seja, fugindo desse eixo do desenvolvimento Rio-São Paulo, sobretudo. Ao mesmo tempo, nós temos o Rio Grande do Norte, com menos da metade dessa média. Então, o magistério está entre as profissões que mais precisa lutar. Muitas vezes somente pela manutenção de direitos que estão sob ameaça. A profissão professor não tem sossego, mas eu entendo também que, como bem disse o professor Florestan Fernandes,
somos profissionais de baixa renda. Por isso mesmo, temos potencial revolucionário que outras profissões não têm, já que nos voltamos à emancipação das pessoas. Dizia ele, continuando, a mudança vem dos de baixo. Por isso, eu reafirmo, se 10 vidas eu tivesse, não resta dúvida que eu seria professor em todas elas. Sou professor na rede pública de educação do Distrito Federal há 33 anos, agora neste ano de 2022. Quando eu ainda estava no ensino médio, decidi que seria professor, inspirado pelos professores e professoras que ensinavam seus alunos a serem protagonistas das suas próprias histórias, a não serem presas fáceis para as injustiças, para as exclusões. Ao longo desses 33 anos, embora com todos os reveses da profissão, eu me orgulho todo dia do compromisso social que eu assumi. Fui sempre aluno de escola pública e foi essa escola que me fez cidadão crítico, reflexivo, que me fez o que eu sou. Eu não descansarei um só dia, mesmo na aposentadoria, de fazer pelos estudantes da escola pública o que os meus professores e a minha escola fez por mim. Me orgulho enormemente saber de meus ex-alunos pessoas do bem, muitos de destaque nas suas profissões. Muitos são professores e frequentemente se reportam a mim nas redes sociais. Sabemos das dores, mas sabemos também das delícias de ser professor ou professora. Não fui e nem sou um professor qualquer. Eu sou um professor de sonhos. Disso eu me orgulho. Eu, por isso, repito quando me perguntam se vale a pena ser professor. E eu respondo 10 vezes que se 10 vidas eu tivesse, eu seria professor em todas elas. Políticas de incentivo são urgentes, são necessárias, desde que não sofram descontinuidades, desde que sejam programas de Estado e não apenas de governos. Mesmo assim, mudança de cenário leva um tempo histórico, já que as políticas de desvalorização vêm de longa data. Eu pessoalmente não acredito que a carreira esteja sob risco de extinção, porque professores e professoras sempre foram e sempre serão necessários. Não há nem haverá máquina que nos substitua. Professores, nas interações com os seus estudantes, produzem conhecimento. Máquinas produzem informação. Talvez a sociedade ainda não tenha embarcado em uma barbárie ainda maior, porque existem bons professores e ainda existem boas escolas. Existem professores e professoras que amam, mas que levantam as vozes contra as injustiças, que têm consciência de classe, que lutam juntos aos seus sindicatos, cobrando do poder público o respeito e o compromisso com a educação. Vale a pena ser professor? Respondo mais uma vez que se 10 vidas eu tivesse, seria professor em todas elas. Obrigado por me ouvir. Um abraço.